Tarcísio, tivemos vitória a semana na questão aí da BR do Mar, marco ferroviário. O que você fala de bom pra gente aí dessa área, Tarcísio? Essa semana foi uma semana de vitórias, presidente. No Congresso, nós tivemos a aprovação de 2 marcos importantes, o marco da cabotagem e o marco das ferrovias. Vou até aproveitar para agradecer, os nossos parlamentares aqui, vou fazer isso na pessoa do senador Luiz do Carmo e do deputado Vitor Hugo. São marcos que representam transformação para o setor de transportes. O marco das ferrovias, presidente, primeiro, ele traz o regime de autorização para as ferrovias brasileiras. O que é isso? A gente se questionava por que uma empresa de celulose, que às vezes faz um investimento de dezenas de bilhões de reais numa planta, numa indústria, por que essa indústria não pode fazer um ramal ferroviário para ligar uma malha concedida ou a um porto? Ou por que uma indústria de proteína animal não pode fazer o seu segmento ferroviário para ligar, por exemplo, a região produtora de grãos ou de ração à sua indústria? Por que uma companhia de mineração não pode fazer a sua ferrovia para ligar um ativo minerário, uma mina, a um porto? Porque ferrovia é exclusividade do Estado. Então vamos mudar isso. Nós mudamos a lei e hoje o investidor pode tomar o risco de engenharia, pode construir a sua ferrovia, pode fazer o seu ramal e a sua operação. A gente achava, presidente, que com essa medida a gente ia ter lá 6, 7 pedidos de autorização que estavam chamando a atenção pela viabilidade. Hoje nós recebemos o 49º pedido de autorização de ferrovias. Isso significa a construção de mais de 13 mil novos quilômetros de ferrovias no Brasil e um investimento de 165 bilhões de reais em ferrovias privadas. Isso significa que nos próximos anos o modo ferroviário vai crescer, vai dobrar de participação. Então a gente vai sair de 20% para mais de 40%. E o custo do Brasil deve cair aí 35% com essa medida. São 18 novos operadores que pediram para construir ramais ferroviários no Brasil. Então, um incremento... Não tem dinheiro público. Zero dinheiro público. Privado. Logicamente, eles dão aproximadamente a rota, né? E a aprovação tua, isso mesmo? É isso mesmo. Autorização. Eles dizem mais ou menos aonde que eles querem fazer a ferrovia e a gente autoriza. Esses processos de autorização, presidente, estão levando aí 60, 90 dias no máximo para sair. Então é um processo super expedito, super rápido e a gente ganha muito tempo, porque do contrário a administração tinha que elaborar um projeto, tinha que submeter o TCU. A gente está falando... mesmo para aquilo que ia ter 100% de dinheiro privado, e aí eram 3 anos e meio para chegar ao final da linha. Então o privado detecta uma oportunidade, ele vê que tem o interesse de fazer uma exploração, ele pede para construir a ferrovia, ele é autorizado, ele vai lá, constrói a ferrovia, opera e no final das contas o Brasil ganha com o aumento da oferta de transporte ferroviário. Então é um avanço sem precedente na nossa história. Nós tivemos o início do nosso mandato, 2019, em Goiânia, tratando ali da reativação, né, da ferrovia Norte-Sul. Como é que está? Quanto acho que deve ser inaugurada a Norte-Sul? No início do ano que vem, para fevereiro, março, a gente vai ter condição de abrir a ferrovia Norte-Sul definitivamente, ou seja, a gente vai completar o último segmento, que é o que vai de Rio Verde a Anápolis. Nós já inauguramos o segmento que é de Estrela do Oeste a São Simão, de São Simão a Rio Verde, e aí falta só esse último pedacinho para a gente ter a ferrovia Norte-Sul completa. Foram 2,8 bi de investimentos do ano de 19 até aqui, e a gente vai ter uma coluna vertebral ferroviária ligando o Porto de Itaqui ao Porto de Santos. Itaqui, Maranhão, Santos, São Paulo. Santos, São Paulo. No meio do caminho passa por Goiás e Tocantins. Tocantins. Muito bom. Bem, tem mais também ferrovias. Como é que está a FICO, Ferrovia Centro, de Integração Centro-Oeste? Bom, a ferrovia que o senhor foi dar a ordem de serviço, lançar a pedra fundamental, a ferrovia está em obras, ela vai ligar Água Boa, no Mato Grosso, à Ferrovia Norte-Sul, ela vai chegar em Mara Rosa, no estado de Goiás, e nós já recebemos autorização agora na nova lei para fazer a ligação de Água Boa até Lucas do Rio Verde. Já recebemos pedido de autorização para subir de Lucas do Rio Verde para Sinop e já recebemos autorização, inclusive, para ligar Figueirópolis na Ferrovia Norte-Sul, a Caetité, a Barreiras na Ferrovia de Integração Oeste e Leste, que foi outra concessão que nós fizemos. O senhor também foi lá da ordem de serviço.
A FIOL. A FIOL. Está em andamento também. A Transnordestina, como é que está? Hoje está em obras. Nós estamos fazendo a obra no segmento do Ceará, que é o segmento que vai de Missão Velha até o Porto de Pecém, e recebemos o pedido de autorização para a construção do ramal de Pernambuco, que vai ligar a mina de minério de ferro de Trindade, no Piauí, até o Porto de Suape. Só que o foco hoje é absoluto nas entregas. Essa semana nós tivemos a aprovação de 3 marcos: o marco do transporte rodoviário interestadual de passageiros, o marco das ferrovias, o marco da cabotagem, que vai impulsionar o transporte de cabotagem no Brasil, então onde a gente vai aumentar a oferta de embarcações na costa brasileira, criamos novas hipóteses de afretamento de embarcações estrangeiras, então vamos desenvolver também a cabotagem no Brasil. Tivemos a aprovação de 2 concessões rodoviárias, a da 381 Minas, então a gente criou um mecanismo novo para mitigar o risco do aumento de insumos, e esse leilão vai ser no dia 7 de fevereiro. A gente está falando aí de 8 bi de investimentos em Minas Gerais e no Espírito Santo, uma rodovia muito importante, muito perigosa e que vai ganhar muito em segurança. Tivemos a aprovação da rodovia que liga o Rio de Janeiro a Governador Valadares e que contempla o arco metropolitano do Rio de Janeiro, então mais uma concessão com mais quase 8 bilhões de investimentos. Então, só nessas 2 concessões, mais 16 bi. A gente começa com você então, Zé, que destaca da live de hoje. Temos 2 minutos e meio. Casa cheia, né? Boa demais. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a todos. Olha, é importante aí começar do final. Dizer que o presidente ali jogou uma casca de banana para o ministro Tarcísio, né? E aí, vai começar a falar a porta, né? Exatamente falando sobre São Paulo. Essa transferência para o interior de São Paulo, a luta pelo governo de São Paulo. Já é uma decisão, pelo menos ali, dos articuladores da política do presidente Jair Bolsonaro. Olha, Vitor, há uma decisão de governo de ocupar espaço. O presidente está correto. Ele sofreu muito com esse Congresso Nacional, por isso dá uma atenção especial ao Congresso, principalmente ao Senado Federal, mas também à ocupação política de estados importantes como esse de São Paulo, e a apresentação de Tarcísio Freitas como candidato ao governo de São Paulo é muito importante. A construção de ferrovia, essa é uma promessa de todos, né? Mas o ministro Tarcísio está pondo ali a régua, está colocando a situação real, e principalmente sobre obras iniciadas e não concluídas. O preço de metro linear de ferrovia é muito alto, caro demais, 60 milhões. Então, é preciso pensar muito bem antes de fazer um projeto assim, daí a opção de autorizar a iniciativa privada, Vitor. Seguindo com a análise da live de hoje do presidente Jair Bolsonaro, agora é você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, boa noite a você. Olha, de fato, esse aspecto das ferrovias, né, quer dizer, o ministro Tarcísio vem trazer mais uma notícia dessas que ele traz de gente que trabalha, né? A gente tem esse olhar frio aqui, né, sobre o governo, sobre os acontecimentos, e nesse particular, de fato, é um ministro que trabalhou aí ao longo da pandemia em condições muito adversas, que agora traz essa notícia, inclusive agradecendo ao Congresso a aprovação do marco para autorização de construção privada, construção e operação privada de ferrovias. Havia esse embargo na legislação, é um tipo de construção de infraestrutura que só poderia ser gerenciado pelo poder público, e o ministro teve essa ideia simples, né? Evidentemente que não é só dele, mas ele liderando. Então, apresentam, né, esta proposição que agora está aprovada, e ele achava que ia começar a aparecer ali uma dezena de pedidos de autorização, e ele noticia cerca de 50 pedidos já de autorização, ou seja, mais uma frente aberta de investimento em infraestrutura, que significa redução de custo do Brasil para empresas privadas, mineradoras, produtores de celulose, etc. E os investidores privados, eles estão não só interessados, como eles estão prontos
para fazer os investimentos que já vão começar. Isso é um tipo de política. Esse pessoal da sala de aula, do papo de sociólogo, fica lá falando de um liberalismo imaginário, não sei o quê, mas isso aí é o liberalismo. Isso aí é você tirar um crivo, uma exclusividade, um monopólio do poder público, usar o poder público para organizar isso e entregar à iniciativa privada a possibilidade de aportar recursos. É isso, não vai um tostão de dinheiro do contribuinte, nosso dinheiro, para esse empreendimentos que serão benéficos para, enfim, a ponta da cadeia, redução do custo do Brasil, como eu falei, redução do preço de produtos, etc. Né? Então, é uma boa notícia, né, que traz esse ministro que trabalha muito. Mas fica, então, essa notícia, ele disse textualmente isso, que está preocupado com as entregas, e o que eu destaco nessa live, onde vários aspectos foram abordados, eu destacaria o que mais me chamou a atenção foi esta notícia trazida de que tem, então, aí aberta uma nova frente de investimento em infraestrutura, sem dinheiro do contribuinte, o que significa também sem as comissões, né, sem os pichulecos, sem aquelas bocas abertas para os desvios que são tão típicos aí em administrações anteriores. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel, que destaca dessa transmissão de hoje do presidente. Uma boa tarde para você, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, Fiuza, Zé, mestre Augusto Nunes, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, Vitor, o meu ponto aqui que eu anotei foi exatamente o mesmo ponto do Fiuza, né? Foi aí como o governo tem trazido celeridade para tanta coisa parada dentro dessa pasta super técnica aí do ministro Tarcísio, né? A desburocratização, você colocar aí o capital privado para trabalhar para o real progresso, né, do país e não ficar dependendo apenas aí do Estado, que é sempre muito amarrado. Eu costumo sempre trazer um exemplo muito importante dentro da minha outra carreira, né, no esporte olímpico, que as Olimpíadas de 1984, aqui em Los Angeles, na era do presidente Ronald Reagan, foi uma Olimpíada feita 100% com dinheiro privado, com capital privado, e até hoje existe um fundo dessas Olimpíadas, um fundo Olimpíadas que se tornou um case aí mundial, né? Foram anos aí de benefícios colhidos de 1984, virou um case mundial. Existe um fundo que veio dessa Olimpíada, que existe até hoje, que ainda alimenta vários setores do esporte aqui na Califórnia, não apenas em Los Angeles. Então, esse casamento aí que o ministro Tarcísio traz, né, essa celeridade, essa desburocratização e esse avanço aí tecnológico e avanço técnico na nossa malha ferroviária, né, basta só a gente dar uma pequena busca ali nas ferramentas de busca ali nas imagens, né, da malha ferroviária dos Estados Unidos e da malha ferroviária do Brasil. Obviamente que são países diferentes, com estruturas governamentais e econômicas diferentes, mas é impressionante, né, o emaranhado que é a malha ferroviária dos Estados Unidos e como isso ajuda a escoar tanto comércio, tanto produto aqui internamente. Então, eu acho que esse foi o ponto alto. E a análise agora também de Augusto Nunes. Tudo bem, Augusto? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Vitor. Boa noite, minha parceira querida Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Eu vou me fixar também nesses aspectos aí que eu acho muito interessante e vou começar pelo que a Ana Paula falou. Eu cobri, como redator-chefe da Veja, a Olimpíada de 1984. Então, eu fiquei impressionadíssimo com a organização perfeita e todinha patrocinada pela iniciativa privada. Todinho. O governo nem se meteu ali, né? Só deu impulso, tomou a decisão e deu impulso, enquanto outras cidades gastam bilhões, caso do Rio de Janeiro, aí, roubam outros tantos, quando o exemplo já foi dado, né? Já foi executado em 1984. Deveriam pensar nisso. É o que vem fazendo, entre outras coisas, o Tarcísio. É realmente impressionante que um ministro seja acusado
completar as obras iniciadas por outros. Os governos só começam obras, nunca terminaram. Este está terminando. O Tarcísio, ele bateu o recorde de obras em um ano, no ano da pandemia, 2020, no ano que começou, ele continua inaugurando toda semana alguma obra, né? E entre essas obras, várias iniciadas muito antes, anos antes, e uma delas, a Ferrovia do Sarney, iniciada em 1988, quando o Lula, aliás, disse que o Sarney era o maior ladrão do Brasil. Eles são amigos. Bom, o Tarcísio, ele fez o marco, ele está por trás, né, do marco do saneamento básico, agora marco das ferrovias, e está saindo, aí já saiu o marco da cabotagem. Ele vai retomar o transporte, né, pela costa, a navegação costeira, que só não existe ainda porque o governo não permite, a legislação brasileira não permite a presença nesse setor de companhias estrangeiras. Eles abriram tudo. E agora vai haver concorrência e vai melhorar também isso aí. O marco das ferrovias, ele vai permitir que as obras ligadas ao sistema ferroviário atinjam o nível que tiveram no começo do século passado, quando estrangeiros investiram aqui. Depois foi destruído, a malha ferroviária foi destruída pela entrega da sua administração aos governos. O maluco chegou, estatizou tudo, quebrou todas. Não vamos ter de volta, o ministro fala com muita franqueza, o transporte de passageiros, infelizmente, que eu gosto muito de viajar por trem. Os passageiros não vão voltar porque é muito deficitário esse tipo de transporte. Teremos o transporte de cargas, mas num Brasil dependente do transporte rodoviário com essas dimensões, está aí uma mudança muito bem-vinda. Na Veja, a gente adotou a certa altura a seguinte decisão: não pode mais botar no título governo vai ou governo deve. Era sempre assim: governo deve construir tal coisa até 1980. Governo vai inaugurar uma obra até 1990 e por aí afora. A gente tinha que buscar o que estivesse em construção ou às vésperas da inauguração. Neste governo, o jornalismo, que sempre procurou coisas concretas, né, hoje, por motivos políticos, não noticia o que é feito pelo melhor ministro da infraestrutura que já houve, o melhor ministro ligado a obras públicas da história. Por motivos políticos não noticia, porque a notícia é muito boa e porque nunca foi feito tanto. É por isso que o Tarcísio hesita. Ele já disse numa entrevista direto ao ponto que o sonho dele seria continuar ministro da infraestrutura.